Em regra, um filme se decide no roteiro. Um bom roteiro é mais do que meio caminho andado. Porém, o filme documentário tem uma característica própria. É impossível pré-definir o roteiro de um fato que está para acontecer. O fato se dá, do modo como ele quer. O fato a ser documentado não segue um roteiro. Nós saímos aqui do Brasil com um roteiro prévio na cabeça. Íamos entrevistar as autoridades ligadas à organização dos jogos, colecionaríamos os dados, os depoimentos. Mas na nossa chegada em Londres, um fato mudou todo o nosso roteiro. A gente foi para Londres de trem, partindo da França. A fila para o embarque era tão grande, o tempo perdido ali na barreira alfandegária era tanto, que a gente, e mais um monte de gente, perdeu o trem. Tivemos de embarcar no próximo, que sairia meia hora depois. E também atrasou. Nós não pudemos filmar isso. Mal tiramos a câmera, um agente já veio dizer que não era permitido filmar, não sei o quê. Tá bom. Bom, chegamos em Londres, na estação de St. Pancras. O símbolo dos jogos, as 5 argolas coloridas já estão lá, já está lá, dando as boas-vindas. Também não pudemos filmar. Tomamos o metrô. Vagão lotado. Tem até uma imagem do interior do vagão. Nem deu para filmar direito de tanto aperto. O teto perto da porta é tão baixo que um britânico de 1,90 m de altura tem de se curvar para caber ali. Chegamos na estação perto do nosso hotel. Descemos já com a câmera na mão para filmar a plataforma, transbordando de gente, um negócio insuportável. Mal a gente ligou a câmera, a mocinha já veio toda braba dizer que era proibido. O motorneiro do trem saiu da janela do vagão e mandou a moça chamar o supervisor. Fomos lá para o saguão da estação. Ficamos ali detidos à espera do tal supervisor. Como era lá em cima, para lá das catracas, quase na rua, filmamos as bilheterias da estação lotadas, com um guichê só funcionando, uma tragédia, uma fila toda embolada. Veio um funcionário, não deixou filmar nada. Pelo menos apressou a chegada do tal supervisor. O rapaz chegou. Eu expliquei a ele que era um documentário sobre Londres um ano antes da Olimpíada, que um dos intuitos do filme era mostrar a cidade e o metrô é parte importante de uma cidade. Ele não teve dúvida. Ele falou, o senhor não precisa mostrar as entranhas da cidade. Aí o filme mudou. A frase do rapaz pôs em xeque todos os dados, todos os números que as autoridades ligadas à organização dos jogos poderiam nos dar. Quem garante que eles revelariam as entranhas dos dados? Não. Aquele cara comprometeu a reputação de um povo. Ali, naquele saguão lotado da estação de metrô, eu me dei conta de que o nosso roteiro prévio partia de um conceito de cidade estabelecido por Maquiavel. A cidade é a administração da cidade. As autoridades a manipular dados e números a respeito do que se convencionou a chamar de cidade. Nosso roteiro tinha uma falha grave. Concordava com um conceito maquiavélico do qual eu discordo desde o século XVI. Uma cidade não é o governo de uma cidade. Uma cidade, em essência, é o aglomerado de pessoas que habitam um determinado lugar, uma determinada faixa de terra. Uma cidade é a gente da cidade. É o que se construiu ali, é as histórias que ali se deram. E aí começamos a filmar um documentário sobre impressões. As impressões e as constatações sobre a cidade de Londres um ano antes da Olimpíada.
céu nublado e as 12 badaladas do Big Ben anunciam o meio-dia do dia 27 de julho de 2011. Pontualmente, britanicamente, um ano antes da abertura dos 27º Jogos Olímpicos da Era Moderna. Há mais de 100 anos, Roma foi a cidade escolhida para sediar a 4ª edição dos Jogos Olímpicos a serem disputados no ano de 1908. Porém, a violenta erupção do vulcão Vesúvio na região de Nápoles, 2 anos antes, fez com que a sede das disputas dos Jogos fosse transferida para Londres. Seria a primeira das 3 vezes que a cidade receberia os maiores atletas do mundo. O rei Eduardo VII, em pessoa, não mediu esforços para preparar a cidade e abrigar as delegações que disputariam 23 modalidades durante os 6 meses de duração dos Jogos. Dos 2.008 atletas que participaram da Olimpíada, apenas 37 eram mulheres. Elas disputaram as medalhas em 3 modalidades, incluindo o arco e flecha. Em menos de 2 anos, os londrinos ergueram o Shepherd's Bush Stadium, com capacidade para 100.000 espectadores. Pela primeira vez na história, foi realizada a cerimônia de abertura dos Jogos, com o desfile dos atletas das 22 nações participantes. Foi a primeira vez também que o futebol fez parte dos Jogos Olímpicos, e a seleção da Inglaterra venceu a Dinamarca na partida final e ficou com a medalha de ouro. Os norte-americanos dominaram as provas de atletismo, mas a vitória nos 100 metros rasos foi do sul-africano Reggie Walker. Já a Grã-Bretanha dominou as provas da natação, apesar de o norte-americano Charles Daniels vencer a prova dos 100 metros rasos. Contudo, foi a prova da maratona que presenciou o momento mais dramático dos Jogos de 1908. Ao determinar que a linha de largada fosse exatamente na frente do Palácio de Verão da família real, em Windsor, pela primeira vez, os maratonistas percorreram os 2 quilômetros e 195 metros a mais do que os 40 quilômetros até então contados para a prova. O norte-americano Joseph Reis, de 19 anos, ficou com a medalha de ouro. Porém, somente após a desclassificação de Dorando Pietri, que adentrou o estádio tomado por tamanha exaustão, que foi ao chão por 4 vezes ao longo da última volta pela pista. Apesar de cruzar a linha de chegada 22 segundos à frente do segundo colocado, o italiano perdeu a medalha de ouro por ter sido ajudado pelos fiscais de prova. Porém, como um grande herói olímpico, ganhou um troféu entregue pela Rainha da Inglaterra. Pela primeira e única vez na história, a Grã-Bretanha foi a vencedora dos Jogos, com 145 medalhas. 20 anos depois da vitória britânica, no Hospital de Santa Maria, no centro de Londres, Alexander Fleming fez a descoberta que revolucionaria a história da medicina e a história do homem sobre a Terra, a penicilina. 40 anos depois, na primeira Olimpíada realizada após o final da Segunda Guerra, Londres venceu a avalanche de candidaturas de cidades norte-americanas pela honra de sediar os Jogos. O Comitê Olímpico Internacional, em nome do martírio sofrido pela cidade durante a guerra, premiou Londres como a sede da 11ª Olimpíada da Era Moderna. Os londrinos restauraram o mítico estádio de Wembley, onde o rei Jorge VI proclamou o discurso de abertura.
Alemanha e Japão não foram convidados para a Olimpíada de 1948 e não figuraram entre as 59 nações que enviaram 4.014 atletas para a disputa de 19 modalidades. Pela primeira vez na história, os eventos esportivos foram transmitidos pelo então incipiente meio de comunicação que viria a dominar toda a segunda metade do século XX, a televisão. Entre as 370 atletas mulheres que participaram dos Jogos, uma cravou seu nome na história. A holandesa Fanny Blankers-Koen, de 30 anos e mãe de 2 filhos, ganhou o ouro em 4 provas de atletismo: o revezamento 4x100, os 800, os 200 e os 100 metros rasos. O belga Etienne Gay adentrou o estádio de Wembley absolutamente esgotado. Ao longo da última volta, foi ultrapassado pelo argentino Delfo Cabrera, que ficou com a medalha de ouro, e pelo britânico Thomas Richards, medalha de prata. O nadador norte-americano Walter Rees conquistou a medalha de ouro nos 100 metros livres da natação. O também norte-americano Harrison Diller venceu os 100 metros rasos no atletismo e estabeleceu o recorde olímpico. Porém, 2 outros homens é que entrariam para a galeria dos mitos olímpicos na Olimpíada de 1948. Emil Zatopek, a locomotiva humana, ganhou a medalha de prata na prova dos 5.000 e o ouro nos 10.000 metros com um sprint avassalador. E o destro Károly Takacs, ganhador da medalha de ouro na Olimpíada de Berlim em 1936. O húngaro foi para a guerra, perdeu o braço direito na explosão de uma granada e ganhou a prova de pistola rápida em Londres, atirando com a mão esquerda. Os Estados Unidos venceram os Jogos. A Grã-Bretanha não repetiu a proeza de 1908, ficando apenas com o 12º lugar. E o Brasil ganhou sua primeira medalha em esportes coletivos: o bronze da equipe de basquete masculino.